Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série com o professor Jefferson. Hoje é o episódio número 11. Bom, boa noite para todo mundo que já chegou, que já está aqui acompanhando a gente. Vamos dar as boas-vindas ao professor Jefferson. Oi, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na minha casa. Eu me sinto que eu estou na minha casa, que eu tenho aqui com vocês. É E um aqui é prazer tão mesmo. grande. Nós demos um pequeno atraso, né, professor? Que tivemos um imprevisto aí, mas deu tudo certo, né? Graças a Deus, na última hora eu consegui resolver um probleminha, mas graças a Deus já estamos arrumando tudo. Quer dizer, tá tudo chegando no controle, como diz um, né? Tá tudo Dá certo do jeito que tem que estar, né, professor? dentro do que se pode fazer, né? Dentro do que se pode fazer, a gente consegue. É isso que a gente está trabalhando nisso agora. Né? O tema de hoje vai ser um tema que vocês já estão acostumados na literatura extraterrestre, os chamados greys. Pois a gente já passou disso, já é ultrapassado. Já não falamos de greys, a gente vai falar do Jagara Collective, que é o nome da espécie dessas entidades. Se dividem, pelo menos, de 12 a 15 subespécies. A gente vai ver hoje que num sistema de 12 estrelas máximas, 11 dessas estrelas são territórios desse Jagara. E a gente vai estar falando sobre eles. Deixa a Shirley dar os comentários que ela tem que dar antes que eu comece. Bom, vamos só cumprimentar o pessoal que já está aqui. A Vaneide Ramos, a Maria Jaqueline, a Helena Reis, a Wilde, o Max, a Ani Iagimuma, Jussiara, Helena, e daqui a pouquinho vão chegando mais pessoas, né? Pode dar início, professor, à explicação. Aí lembrando, né, que conforme as pessoas forem tendo perguntas, podem ir deixando aqui no chat, que assim que tiver perguntas eu vou passando para o professor. Pois olha, os Greys, como vocês conhecem, tá? Grey é uma cor, a cor cinza. Então, eles são caracterizados por essa cor. Na época que se falavam deles mais que nada, era nos anos 40, na caída de Roosevelt. Mas esse era um assunto que era ultra secreto, não se falava. Foi nos anos 60, com a primeira abdução oficializada nos Estados Unidos, que é a abdução de Betty e Barney Hill. O casal Hill era um casal, como se diz, mixed. Ele era de descendência afro-americana e ela era caucásica. E naquela época dos anos 60 isso era bem controversial, porque infelizmente o racismo nesse tempo era muito forte nos Estados Unidos. Mas eles não tinham esse problema. Então o que passou? Que eles foram abduzidos e não foi somente a palavra deles abduzidos, foi complicado porque vieram comprovações físicas da abdução deles. Eles demonstravam marcas estranhas no corpo e tudo isso. Mas o mais interessante não foi isso. Foi o fato que eles não se lembravam exatamente o que tinha passado. Eles sabiam que teve uma abdução, mas não tinham os detalhes. Então fizeram uma hipnose regressiva, tá? Um médico especializado, e esse médico conseguiu fazer com que eles se lembrassem exatamente o que foi que passou. E depois dessa entrevista que eles tiveram, dessa sessão com um médico, com baixo hipnose regressiva, a Beth desenhou um mapa estelar. Um mapa estelar que naquela época ninguém conhecia. E esse mapa estelar, então, ficou famoso. Um mapa estelar que dava início à saga de Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2. Zeta Reticuli 2, tá? Zeta Reticuli 1 são estrelas binárias, fazem parte da constelação de Lira.
Claro que os astrônomos tinham conhecimento, mas não tinham dado importância de tudo isso. Então, Gal desenhou esse mapa. Então, ficou, como se diz, passado na história, mas que nada, foi que Beth e Barney Hill já teriam sido abduzidos por esses seres, e a descrição com olhos negros, tudo isso, tá? É o que conheceríamos hoje como Jagara Collector, que vocês se referem como Greys, tá? Agora, um detalhe interessante em tudo isso é o fato de que eles, então, como espécie, eles não estavam limitados ao sistema satélite, tá? Eles estavam espalhados por toda a constelação de Lira. E para mim, Lira tem uma significação muito grande por causa da estrela Vega. A estrela Vega é a estrela mais brilhante de todo o sistema Lira. O sistema Vega também é parte de uma colônia, de uma série de raças que fazem parte da comunidade dos Ramayat. Os Ramayat, que tem colônias em Vega, tá? Foram os seres que contataram comigo quando eu era uma criança. Tinha 7 anos quando começou tudo isso. Então, por isso que tem uma significância especial para mim. Mas antes que eu entre em mais detalhes sobre os planetas do Jagara, vamos falar um pouquinho deles. O que a gente sabe sobre eles? Que tipo de seres eles são? Eles são mamíferos? Eles são reptilianos? O que eles são? Porque como vamos escrever? Qual seria a classificação deles? E a classificação deles é bem exótica. Eles são o que chamamos de quimeroides. O que é um quimeroide? Quimeroide é uma palavra que se origina da palavra quimera. Quimera é uma criatura mística da lenda, especialmente dos gregos, que era composta de vários animais diferentes. Tinha a parte de leão, tinha a parte de cabra, tinha a parte de águia. Então, tudo isso era a quimera. Só lembrando assim, que tem o PowerPoint, tá, professor? A hora que o senhor quiser, o senhor pede. Não, sim. Quando a gente fala dos planetas deles, agora eu só estou falando da especificação deles, tá? Então, vamos primeiro ver que tipo de seres eles são. Agora, se a gente botar a ilustração do Jagara, para que eles vejam como é, se pudesse. Não, do Jagara, do ser, a ilustração dele. Aí, basicamente, esse é o mais comum que as pessoas conhecem. Ok? Então, notem que essa razão que chama de Grace, porque olha a cor da pele deles. É uma cor cinza com pequenos tons de verde. Quase nada. Não. E esses seres, então, eles são compostos de vários seres distintos. Uma parte do sistema genético deles é mamífera. Eles têm uma parte que é reptiloide. Não digo reptiliana porque eles não têm sangue frio, eles têm sangue quente. Eles têm uma série de outros grupos genéticos que a gente não tem comparação, porque não conhece o tipo deles. Agora, notem uma coisa, isso sim, toda a espécie deles tem, os olhos negros, grandes, amendoados, tá? E negros. O interessante em tudo isso, entre outras coisas, são a distinção das espécies. Eles vão dizer, espera um pouquinho, todos eles, e por que eles são... Uns têm um queixo maior, outros têm um queixo redondo, uns têm uma cara um pouco pequena, uns têm a cabeça maior, como é que é isso? Sim, porque estamos falando de uma raça que tem uma série de subespécies. O que é uma subespécie? É um derivativo daquela espécie.
são como grupos étnicos dentro do grupo principal. Então, o grupo étnico que eles têm, tá? A característica única que todos eles têm em comum são os olhos amendoados negros. Uns têm um pescoço que é bem largo, alto e fino, outros têm um pescoço que é mais semelhante aos nossos. Então, tudo isso é um indicativo. Agora, a questão é essa. Se eles são seres que têm múltiplos, distintos códigos genéticos, o que isso quer dizer? Que a possibilidade que isso ocorra naturalmente é virtualmente impossível. Se tu tivesse um ser que pode ser híbrido de duas espécies diferentes, é compreensível. Agora, tu tem um ser híbrido de várias espécies, isso aí já não é possível. A não ser que seja manipulado artificialmente. Então, aí ficamos na conta. Esses seres são exatamente o que imaginamos que eles sejam? Ou esses seres são fabricados? Eles não crescem, eles não são produto de uma gestação, uma fêmea. Eles não têm nem cordão umbilical, o que quer dizer que eles não estavam conectados a um sistema matriz. Então, o que isso quer dizer para a gente, as coisas? Quer dizer que existe um elemento de conformação que nos predispõe à ideia de que esses seres foram produzidos artificialmente. Vocês sabem que os pequenos, de 1,20 m no máximo, são os tipos de jaguar mais pelo menos avistados, com mais interações. E eu queria então apontar para vocês que esses seres não são o que vocês pensam. Ou seja, eles não são entidades conscientes, mas são robôs biológicos. O que é um robô biológico? O robô biológico é um ser que é orgânico, que é vivo, mas ele foi produzido em massa e ele não tem uma atividade mental comum. Ou seja, ele não é um indivíduo, ele é parte de um coletivo. Por isso que o grupo dele chama Jagara Collective. Collective é a palavra para coletivo. Por quê? Porque todos eles compartem as suas mentes. Ou seja, não existe a individualidade. Não existe a necessidade de um nome. Por quê? Porque eles reconhecem um do outro pela biofrequência que é pessoal. Cada biofrequência é como se fosse, como eu vou dizer, por impressão digital, que é única. Não tem como duas ou três serem iguais. Não, elas são únicas. Então, por isso que eles são capazes de reconhecer um no outro. E então, existe um sistema de castas entre eles. E essas castas têm os robôs como produtos vivos que estão produzindo algo. Quando eles se tornam, como se diz, obsoletos, eles são abandonados ou simplesmente destruídos. Vocês já viram quantas vezes se encontraram esses seres na caída de uma nave? E outra coisa que eu perguntaria também sobre as naves, né? Se tu tem tecnologia para viajar de uma estrela para outra, como é que tu vai cair num planeta tão facilmente assim? E cair, bater a nave, e cair assim, mas que coisa. Porque esses seres não são deuses. Esses seres são seres que podem cair também baixo as leis da entropia. O que é a entropia? A entropia é a transformação, é a distinção de algo. Então, esses seres
por mais avançados que sejam, não é que eles cometam uma equivocação, mas a equivocação é parte da existência de qualquer ser. Então, por isso que quando passa a entropia, a nave, por mais perfeita que seja, por mais sistema de redundância que tenha, para evitar situações, ela termina se estrelando, caindo. E se pergunta até que ponto essas caídas são caídas inesperadas ou são caídas provocadas. E um vai dizer, por que eles iam cair? Qual é a provocação? Porque eles saberiam que seriam capturados, saberiam que iam mantê-los numa área específica, conhecida, com informações que seriam interessantes para eles. Então, eu falo uma coisa para vocês sobre o Jaguar, como funciona a sociedade deles. Imagina uma colmeia de abelhas, onde cada abelha tem uma função. Uma abelha é operária, outra abelha é uma guerreira, a outra abelha é um reprodutor, a outra abelha é uma fazendeira. Vocês sabiam que quando eles estão ali produzindo mel e tudo isso, para eles é uma forma de produção. Então, eles fazem a própria agricultura deles. Tem umas que são enfermeiras, porque as pupas das abelhas, tá? Elas são guardadas dentro do casulo, você é fechado as pulseiras, e aqui desenvolve a abelha e ela sai daquele casulinho, que está dentro da colmeia. Então, é uma sociedade organizada. As formigas são outro exemplo. E os jaguares operam mais ou menos na mesma forma. Não existe a maldade, como intenção, pelo menos. Eles não têm problemas de ego, eles não têm crueldade neles, eles fazem coisas de acordo com a lógica, com a razão. Mas, muitas vezes, as ações que eles tomam, eles põem numa situação e imaginamos que esses seres seriam negativos. Não, eles não é que sejam negativos, eles têm que fazer o que eles têm que fazer. E cada um deles, eles têm, então, uma função específica, professora? Por isso que, geralmente, as pessoas relatam que são sempre 3, que sempre fica de vigilante, e enquanto os outros fazem o procedimento que precisa ser feito, sempre tem um mais alto, que parece que é o que manda. O grupo de 3 é mais familiarizado, sempre o chamado grupo de 3. Esse grupo de 3 é comandado por um quarto. Esse quarto normalmente é um alto. Chega até 1,70 m, normalmente 1,75 m. E esse seria o líder, que está dando as ordens mentais para que os outros recebam. Os outros atuam mais como máquinas biológicas, que estão aí para isso. Agora, vocês vão dizer, mas esses seres, então, eles são maus, porque eles fazem abduções. Eu digo, sim, eles fazem. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa. Nem todos os jagaras fazem abduções. A maior parte dos jagaras, a grande maioria deles, fazem parte da federação. Ou seja, a federação tem regras precisas que restringem a intercomunicação com humanos. A federação permite que existam contatos, que a pessoa possa contatar com esses seres, que esses seres possam contatar vocês. Agora, a federação não permite que eles abduzam. Então, quem faz a abdução? Parte deles são jagara, e essa parte jagara são dissidentes da federação. Eles não estão de acordo com a ideia que a federação de respeitar os costumes terrestres, de não interferir diretamente com os humanos. Existe uma série de circunstâncias. Ok? Então, o que passa em tudo isso é que esses dissidentes se chamam de caóticos. E esses caóticos, que em inglês são rogues, R-O-G-U-S, R-O-G-U-E-S, rogues. E esses rogues, então,
são dissidentes da migração. E esses, sim, são responsáveis pela abdução. Que são da espécie do jaguar, sem dúvida nenhuma, são. Mas eles fazem parte da sociedade jaguar de forma nenhuma. A sociedade jaguar não quer nenhum tipo de interação com abduções, porque eles consideram que a abdução está forçando um ser a fazer uma coisa que ele não quer, ou sentir uma dor que ele não tem que tomar sem necessidade. Então, esse é um detalhe. Ok? Então, temos que ver isso bem em consideração. Antes que eu continue, temos alguma perguntinha por e-mail? Como é que está? Ou com nenhuma pergunta? Tem, por enquanto a gente tem aqui a Maria Jaqueline. Ela pergunta: são androides extraterrestres feitos em série? De certa forma, eu diria que sim. Eles sim. Eles apenas que não seriam androides, mas seriam bi-androides, ou androides biológicos, porque eles são feitos de matéria orgânica. O androide, normalmente, é uma reprodução feita somente com produtos artificiais. Então, androides são inorgânicos, e eles são o oposto, eles são seres orgânicos. Agora, feitos em série, em quantidade, sim, massificadas, mas com propósitos distintos. Existem aqueles que estão para planetas atmosféricos que aguentam até 2 ou 3 Gs de gravidade, que é o pulso da gravidade de cada planeta. Existem aqueles dos seres que são mais, como eu vou explicar, mais troncudinhos, mais fortezinhos. As pernas, os braços, têm músculos e tudo isso, por quê? Porque eles vão para gravidades mais pesadas. E que as gravidades mais pesadas, eles são obrigados a ter essa massa muscular maior, porque uma vez que essa massa muscular maior passe, então eles são capazes de locomover, que não é o caso da Terra. A Terra tem um G. Então, aqui na Terra, eles seriam praticamente super seres, entre outras coisas. O que mais que temos? Tem a pergunta do Max. O professor já teve contato pessoal com estes seres? Especificamente com o Jagara, não. Tive contato com os Ramayat. Os Ramayat seriam seres humanoides, com uma complexão escura, que se parecem muito mais que cidadãos da Índia, do país Índia. E esses são seres que eu contato desde que tinha 7 anos de idade. Que é os lá do nome onde o senhor falou, né? No comecinho da live. Vega. Vega. Sistema Vega, tá? Então, tem 2 colônias deles lá. O nome da civilização deles chama Shiramayat. Ô, professor, esses que atuam, os grupos, né? Que vem aí, vem em 4, né? Em 3. Esse que é mais alto, ele, como ele dá ordem para os outros, ele pensa por si mesmo? Sim, ele pensa por si. Não, ele não pensa por si mesmo. Ele tem uma autonomia, pelo menos mais vasta, mais ampla, mas está conectado à rede do Jagar, à rede mental deles. Apenas que por ele ser um dos líderes, não líder da sociedade, mas líder daquela missão, então ele especificamente tem uma autonomia maior. Mas não, eles não pensam por si só. É que me ocorreu aqui, né, que esses talvez que sejam deixados para trás, vamos dizer assim, que são capturados, será que não seriam os rebeldes, tipo, não querem seguir uma determinada ordem, aí como um castigo eles são deixados para trás para serem capturados? Normalmente, se eles são deixados para trás, porque são considerados obsoletos ou que eles têm algum defeito, defeituosos ou algo assim. Então, eles não se importam em recobrar ou buscar. Agora, se fosse um grande que fosse capturado, eu penso que aí sim eles iam tentar resgatá-lo de alguma forma. Entendi. Aqui tem a outra pergunta. Seriam os Jagaras a inteligência artificial puramente manifestada biologicamente a serviço de outros seres? Não.
Não, eles não são uma inteligência artificial. Eles são inteligência orgânica apenas que coletiva, mas não artificial. Eles são seres orgânicos naturais. Até mesmo os biorobôs deles são geneticamente orgânicos, apenas que eles não têm capacidade de auto-raciocínio. A Sônia Paixão diz: boa noite, professor. O senhor passou por maus pedaços, sofreu muito por causa do ser humano mau. O senhor ainda acredita na humanidade? Deus abençoe sua vida. Nunca deixaria de acreditar na humanidade, porque é o seguinte: mesmo que sabemos que existem humanos capazes de atrocidades horríveis, que fazem as coisas mais fantasticamente horríveis, terríveis, então o pior do pior do pior, ao mesmo tempo existem seres humanos, que são seres de luz natural, ou seja, são seres que não têm egoísmo, que são capazes de oferecer a própria vida para salvar um estranho que eles nem conhecem. Então essa é a capacidade humana, de bem e mal. Somos seres dualísticos que coexistimos um com o outro. E eu acredito que a maioria da raça humana sempre será positiva, sempre será boa, por pior que esteja a situação. Veja os rumores que existem agora, são rumores de que China vai entrar em conflito com Taiwan. Imagine, já não basta a Rússia estar com a Ucrânia, agora a China vai com Taiwan, o que leva o mundo a pensar, meu Deus, será que estamos vendo na preparação de uma terceira guerra? Isso é parte da natureza humana. Os próprios soldados russos que estão ali, a maior parte deles não gostaria de estar ali, você está com as suas famílias, nas suas casas, mas receberam ordens, e eles, como soldados, têm que cumprir essas ordens. Mas a natureza humana nunca pode desistir dela, tá bem? Por mais maltratado que eu tenha sido, por mais que meus direitos sejam sendo violados, por mais dor que eu sofri na mão de certas pessoas, a minha fé na humanidade nunca vai deixar de existir, porque eu sei que existem muitas forças de luz aí fora, e essas forças de luz conectando as pessoas e unindo seus corações. Um exemplo que eu dou aqui é aqui no Canal Fim, que é mais que vocês podiam ter. É um exemplo completo. O que mais que temos? Tem algumas, senão vamos dar sequência. Temos aqui. O José Pedro. Então é possível que seja produzido artificialmente. Não tem umbigo para passar os nutrientes do feto na gestação e não há um sistema reprodutor. Ou seja, os nutrientes deles entram por os poros, pelo mesmo lugar que os dejetos naturais saem em forma de gás. A gestação deles não é uma gestação interior, mas eles têm chamados centros de gestação, onde dentro do mesmo centro, dentro da mesma esfera, em líquido aminoático, você vai encontrar 2.000, 3.000 deles ali, esperando madurar o suficiente para poderem ser retirados daí e serem ativados como seres. Basicamente é um sistema totalmente distinto. Eles não se reproduzem de forma sexual, mas eles sim se reproduzem de forma não sexual. Seriam mais ou menos igual no filme do Matrix, por exemplo, aquelas cápsulas cheias de líquido que eles ficam conectados? Com aqueles... Sim, não, porque a matriz é diferente. Ali, aquelas cápsulas que estavam conectadas é porque estão usando a energia motriz da mente humana. Então, seria isso, mas o deles é distinto, não é a mesma coisa. Uma pergunta aqui do Thales Augustus. Professor, que leis são essas a serem seguidas pelos ETs? A maior lei que existe é a lei de não interferência na civilização. Ou seja, dou um exemplo. Quando os europeus vieram para as Américas, eles impuseram a civilização deles nos nativos locais.
e aqueles que não assimilaram isso foram exterminados. Aqui no Brasil quase passou a mesma coisa, mas graças a Deus existem reservas, existe uma proteção para esses seres, ok? Mas a lei de não interferência direta é a lei mais importante que eles têm. Existem outras, claro. Inclusive, uma dessas leis é a que eles estão de olho agora nessa questão de guerra, né, professor? Eu acredito que eles só vão intervir de alguma maneira no caso de uso de bombas nucleares, essas coisas assim. Se é uma coisa que eles estão vendo que vai acarretar um problema geral para a civilização, então eles têm que atuar mesmo que não gostem de fazê-lo, mas eles fazem porque é parte do que eles acreditam. Ou seja, eles teriam que proteger a esses seres que somos nós, mesmo que eles não estejam de acordo com a atuação deles. Eu vi eu não lembro a fonte de onde eu vi, mas é que eles só interferem, que assim, que enquanto nós estamos prejudicando uns aos outros, eles não interferem. Mas a partir do momento que isso possa colocar em risco o planeta e os demais planetas que seriam afetados por essas catástrofes, aí sim eles intervêm de alguma forma. É correta essa informação, professor? Sim, é correta. Não somente isso, o fato de que tudo está conectado, todos os seres estão conectados, mesmo aqui na Terra, mesmo sem saber que estão conectados, a gente também faz parte de todo um ecossistema cósmico. E esse ecossistema cósmico tem repercussões. Então, sim, existe essa conexão que nos une a todos, sejam humanos ou alienígenas. Aqui a pergunta: descoisar as coisas que estão descoisadas. Não, descoisar as coisas que estão coisadas. Eu lembrei da Ilha Rá-Tim-Bum, tinha um personagem com esse nome. Pergunta: eles estão conectados à colmeia e qual? A colmeia é chamada Hive. A Hive, que é a colmeia, é um dos subgrupos que eles têm. Como eu disse, são várias 17 espécies, 17 civilizações, que umas estão unidas, outras estão em desacordo, mas a maior parte deles é coerente, unida dentro da federação. Tem aqui a pergunta do Frederico Porto. É tipo uma consciência coletiva? Tem sentimentos Sim. ou algo parecido? Podem se tornar violentos? Os sentimentos deles são bem básicos. Os nossos humanos são mais refinados, ou seja, nós somos pessoas que temos um vasto espectro de sentimentos. Eles têm basicamente satisfação, dissatisfação, medo, ira e confusão. É só isso que eles têm. Pode se tornar violentos? Dependendo. Fisicamente violentos, não. Mas poderiam usar aparatos que podiam para nos afetar. Se eles consideram que nós somos parte de uma ameaça, sim, sem dúvida nenhuma. Professor, a diferença de contato para abduzido é que abduzido é quando a pessoa é levada contra a força, né? Contra a vontade dela. Atualmente, as abduções, elas quase não existem mais, né? Quando a gente permite que seja feito esse contato e eles levam, né, para fazer essas experiências, seria o que, assim, basicamente, qual que é o interesse deles? Seria essa parte do que diferencia a gente deles? A questão básica é a seguinte, tá? As abduções, eles têm uma pesquisa que fazer e não importa se os humanos estão com medo, ou se sentem dor, ou se sentem desconfortáveis, eles fazem o que tem que fazer. Não existe uma maldade, não fazem isso, não tinha uma satisfação em infligir dor, infligir medo. Eles fazem porque é a lógica do que eles têm que fazer. E os humanos, por não estarem acostumados, fazem isso. Mas a questão é essa. No contato
tu tem uma opção. A opção é dizer que eu não quero fazer parte disso. E se eu não quero fazer parte disso, pois então, nesse momento, a incógnita para e já não fazem parte disso. Então, a diferença básica é isso. É que na abdução tu não tem escolha. E no contato sempre tem. Basicamente seria isso. Mas assim, e por que em alguns contatos é apagada a memória? A pessoa fica só com alguns flashes do que aconteceu. Porque eles estão tentando evitar o traumatismo da pessoa por aqueles momentos que passaram. Eles veem que a forma mais interessante é que a pessoa se esqueça do que passou, daquele medo, daquela dor, daquele desconforto. Mas o problema é que, de verdade, isso nunca fica totalmente apagado. Tanto que pode ser recobrado mais tarde com uma hipnose regressiva. Agora, por que isso é possível? Imagina um computador. Tu vai pôr em delete para apagar tudo? Tu apaga, né? Mas apagou tudo mesmo? Não. Porque no hard drive fica aquilo ali na lixeira. E tu tem um plano de recuperação, tu vai lá e recobre. A mesma coisa é a hipnose regressiva. Funciona como um processo, de recuperação de informação que foi suprimida com a razão de que essa informação pudesse ser traumática para a gente. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Thales. Qual o nosso propósito e o que eles querem conosco? O propósito do ser humano é a evolução. O propósito do ser humano é a transição do físico para o etéreo, a ascensão espiritual. Esse seria o propósito humano. E o que eles querem com nós? Eles querem compreender por que somos como somos. Porque séculos e séculos de observação provou para eles que eles têm ainda mais perguntas que tinham no princípio. Nós somos para eles um enigma que está envolto no mistério, que está envolto no segredo, que está envolto numa confusão que eles não fazem a mínima ideia. Então, por isso, eles imaginam que, trabalhando, eles iam encontrar respostas. Seria isso. Eles têm a ilusão de tentar entender os humanos, nem a gente se entende, né, professor? Esse é o problema, que os humanos fazem isso totalmente. Aqui, tá sério. A Célia Azeredo. Professor, o senhor conhece a história de uma italiana chamada Giovanna Poda, que é abduzida há anos pelos jaguares? Tá. Eles são jagaras, não são javagaras. Eles são jagaras, tá? E o que passa com ela é o seguinte, é que a abdução dela não é dela, é uma abdução generacional, que começou com os bisavós dela e continua com a mesma cadeia genética. Então, essa que é a história dela. Então, não é que eles estejam interessados nela somente agora, mas estão interessados na linhagem genética dela, desde os antepassados dela. O Moisés, Moisés Vidal, os ETs, eles podem viajar no tempo? Não na mesma linha temporal. Se eles viajassem na mesma linha temporal, eles iam destruir o presente de onde eles saíram. Então, eles podem ser seres de uma outra dimensão e viajar no tempo a uma dimensão que seja tão similar à nossa que praticamente não se nota quase a diferença. Então, isso está caindo. Então, essa é uma situação. Eles podem viajar no tempo, sim. Na mesma dimensão, não. Eles têm que ser de uma dimensão alternativa. Tem um comentário do Max aqui. Acho que eles têm um protocolo restrito de contato para seguir, e qualquer variação no ambiente ou rotina pode resultar em desastre para eles, por isso são capturados. Será que... Tem sua razão, sim. Eu estou de acordo. Por hora acabaram aqui as perguntas, professor, então pode prosseguir. Tá. Eu continuando agora. Então, basicamente, os planetas dos Jagaras, tá?
eles estão dentro da constelação de Lira. E quais são, então, o grupo de planetas mais importantes? Das estrelas de Lira, existem 12 que são as mais importantes delas, sabendo que a 12ª, tá, ela pertence aos Ramayat, que seria Vega, pelas colônias veganas. Mas os mundos Jagara vêm de Gama Lirai, R Lirai, Mu Lirai, Eta Lirai, Delta Lirai, Kappa Lirai, Theta Lirai, Epsilon 2 e Liege, Gliese 758, Zeta Reticuli 1, Zeta Reticuli 2, que é um sistema binário, sendo que Zeta Reticuli 1 fica a 39,53 anos-luz da Terra, e Zeta Reticula 2 fica a 39,40 anos-luz da Terra. Esses são os chamados mundos Grey. Agora vamos ver o slide aquele do sistema. Vamos ver o mapa da Beth Hill primeiro. O outro mapinha desse, não esse, o outro. Esse aí, esse. Esse foi o mapa que ela desenhou, a Beth. A Beth Hill desenhou esse mapa. E na época, nos anos 60, nenhuma dessas estrelas nessa configuração era conhecida. Claro que sabia que ela existia, tinha a localização dela e tudo, mas não deram nenhuma importância. Mas foi ela, então, que desenhando esse mapa comprovou as intercomunicações que existem em diferentes sistemas estelares. Vamos ver o próximo slide. Aqui, o sistema Reticulum. Vocês veem ali toda uma série de estrelas, ele não está completo, mas as estrelas das extremidades maiores, tá, que estão na parte superior à esquerda e a parte inferior na direita, aí tu vai encontrar, então, o sistema da extensão básica dos territórios dos Greys, dos Jagara Collector. Aqui vamos ver esse material, que vocês vão ver mais ou menos um pouquinho dos grupos dos Greys, que são os Jagara. Esse é o sistema deles. Vamos, então, buscar a forma de chegar ali e conhecer a extensão planetária dos diferentes mundos que eles controlam. Dentro do ciclo, vocês vão ver, tá? Seria a área territorial da extensão de toda a comunidade dos Jagara. Vamos avançar um pouquinho, se podemos, depois mais tarde, para ver as estrelas que fazem parte desse sistema. Essa seria a Vega. Mas essa pertence ao Ramayat, não pertence a eles. Parece um sol, né, professor? É uma estrela. Chama-se Vega. E o planeta circulando Vega, tá? São vários planetas pequenos. Aí é a distribuição orbital de Vega. É uma estrela, é um sol, como tu disse. Então, aí tu vê a extensão orbital do que estamos falando. E por que ensinamos essa específica? Para dizer que é a estrela mais brilhante no quadrante. Já vamos entrar depois nos outros que vão ensinar os distintos quadrantes dentro do sistema operacional deles. Essa
aqui é a Vega, e a do outro lado qual que é? Tá? Aí tu vai entrar do outro lado um sistema binário, tá? Que é onde entra a Lira, onde entra zeta 1 e zeta 2, que é a parte do retículo. Essa é a abrangência. Aí são o paralaxe. O paralaxe diz aí, estamos vendo a extensão orbital distinta. Assim que deixemos, então, Vega, vamos ter uma lista de todas as estrelas que estão ali na parte superior direita, que são aqueles mundos que eu mencionei para vocês antes. E vamos ver outros agora, que formam a conformação de todo o sistema como é conhecido. Eu pensei que ia estar um pouquinho melhor, mas eu penso que quando chegue daqui quando temos 1 hora de programa, eu vou ter que pedir a consideração para vocês. Aí está o paralaxe da extensão territorial deles completa, toda a abrangência de todo a constelação de Lira. Está bem interessante isso. Essa é a abrangência de estrelas que tem naquele setor. Naquele setor só, então, se imaginem o que estamos falando. Isso tudo dentro de Lira. É algo fantástico. Chile, eu penso que quando chega às 9, vamos ter que cortar um pouquinho mais cedo hoje. Olha, vamos continuar. Aí são os diferentes planetas que tinham ali, diferentes estrelas que tinham ali. Cada estrela dessa tem entre 8 a 12 planetas. Então, temos que ver todos esses detalhes aí. São outros tipos de estrelas, tá? Com diferentes sistemas planetários. Existem anãs marrons, existem gigantes vermelhos, estrelas laranjas, e a conformação planetária que eles têm em relação a isso. Vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que ser um pouquinho mais breve hoje. Quero saber se teve mais perguntas. Eu acho que tem só uma aqui, professor. Deixa eu só... perguntando se é um software. É um software, esse... Chama-se Space Engine, ou seja, motor espacial. Aí está perguntando aqui, poxa, que bacana, mas ele apenas simula virtualmente ou estamos vendo realmente o sistema estelar? O sistema estelar que está sendo usado é o sistema que foi sacado do telescópio Hubble, que está dentro da base do sistema de memória, tá, desse programa. Então, claro que devido à posição, que você vê que existe uma rotação, uma translação, tudo isso sim está rolado digitalmente, mas não, vocês estão vendo primeiras apresentações oficiais de como são. Aqui é do Edson Manuel. Professor, sempre tive a sensação do Sol e a Lua estar dentro do chamado domo terreno. Vejo eles de forma diferente, ou será apenas mais uma ilusão criada pela matriz? O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. Isso não tem como sair daí, tá? Então, o domo terrestre não existe um domo terrestre. Existe, compreende a Terra como um esferoide, tá, que circula o Sol central, que nosso sistema é binário. Temos 2 estrelas. Uma é amarela, que chama-se Sol, e a 1 ano-luz de aqui tem a segunda estrela do nosso sistema, que chama Nêmesis, que é uma anã marrom. Isso não se pode ver.
Mas tu busca em Google, tu vai encontrar isso. O Daniel Duarte diz: boa noite a todos. Minha pergunta é um pouco fora do tema. O que o professor pode dizer a respeito dos Winkmakers? Eu diria o seguinte, Daniel, com todo respeito, eu podia, porque para falar deles tem que ser um pouquinho mais extenso, porque se eu não faço justiça a tudo que tem que ser, tá? De toda a informação prestada no tema. Então, eu preferia que a gente ficasse no tema, mas vamos guardar essa pergunta para a próxima vez, quando a gente faz uma abrangência maior e pode agarrar isso. Como eu disse, eu estou... Precisa descansar, né? Não é tanto isso, é mais a náusea, que de vez em quando vem em consequência da quimioterapia. O nome, Francisco, eu acho que as meninas colocaram aqui no chat também, o nome do programa que foi utilizado aqui, tá bom? Bom, lembrando que na próxima quinta-feira nós temos lives também, todas as quintas, às 8 horas. O senhor quer fazer as considerações finais, professor? Tá. Primeiro, eu quero fazer me desculpar com todos, mas eu só peço que vocês compreendam que o problema que eu tenho é que eu estou fazendo um tratamento com esses remédios para o câncer que eu tenho e às vezes, quando tu menos imagina, tu tem essa sensação horrível e eu não quero fazer feio, porque imagina, estou aqui de repente passo mal de verdade. Então, antes que passe isso, eu prefiro tentar evitar a situação. Conto com a condescendência de vocês, por favor, que me perdoem. Dizer para vocês, tem muito mais para falar, tanto que eu penso que a gente podia continuar esse tema na próxima segunda-feira, para poder concluir a parte, porque ficou um terço só do que eu queria dizer. Perfeito, professor. A gente continua, então, na parte 2, na próxima segunda, né? Então, as pessoas que já puderem já ir formulando suas perguntas, trazerem as dúvidas que o professor responde, a gente dá uma parte maior para perguntas e respostas, né, professora? Finaliza a explicação. E aí, se tiver, mesmo que tenha alguma coisa fora do tema, se der tempo, o professor, ele responde. Claro que sim. Né? Vamos respeitar também. Isso, respeitando aí as condições do professor. Professor, a gente agradece demais o seu esforço por estar aqui conosco. A gente sabe aí as dificuldades que o senhor tem passado. E gratidão, professor, por estar, mesmo com toda essa dificuldade, vindo aqui todas as segundas e compartilhando conhecimento, esclarecendo. Esse é um prazer. Esse é um prazer. Eu peço para vocês, antes que a gente conclua aqui, uma coisa. Por favor, deem um likezinho para esse canal. Esse canal é um canal que traz pessoas fantásticas, maravilhosas, pessoas que têm a honra de compartilhar esse espaço na Fênix com eles. Então, por favor, cooperem com o canal e deem o like. E também quero que vocês divulguem esse vídeo. Eu sei que ficou muito a desejar, mas como eu disse, eu falei um terço só do que eu queria. Tem muito mais coisa que eu tenho que falar sobre eles para vocês. Da fisiologia deles, do pensamento deles, da organização, da função do que eles estão fazendo aqui. Mas é que, de verdade, como eu estou agora, fica um pouco complicado. Tudo bem. Okay? Professor, a gente pede para que o senhor se resguarde, que o senhor se cuide, que o senhor descanse, porque a gente precisa muito do senhor para aqui, para continuar ensinando a gente de maneira correta, assim como o senhor traz as informações de uma maneira que a gente possa confiar, né? Porque tem tanta informação que mais confunde do que esclarece, então a gente fica muito agradecido por o senhor se disponibilizar. E eu vou agradecendo a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente hoje. E nós aguardamos vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas. E quem puder acompanhar a live de quinta-feira, serão muito bem-vindos aqui também. Então, curtam e compartilhem aí com seus conhecidos. E até a próxima, pessoal. Tá, e um detalhe antes de mais nada, não esqueçam, por favor, comentem do canal com a sua família, com seus amigos, conhecidos, pessoas que vocês imaginam que se interessam pelos temas da Fênix, que são tão diversos, tem tantas coisas. Olha, são
seres de luz que estão oferecendo o máximo para vocês. E toquem sininho, apertem sininho, põem na opção todos, que vocês estão ajudando muito ao canal, tá bem? Eu agradeço muito a vocês, por favor, e de novo peço desculpas por não estar nessa Nada que se condição. desculpar, professor. O senhor precisa só se cuidar. Se cuidar e se resguardar. Bom, senhor, é muito importante para cada um de nós. Um bom descanso, professor. Beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, hein?